E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, professor universitário, e hoje eu quero falar sobre a arte de Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço que viveu entre 1875 e 1961, que foi reconhecido no mundo inteiro como um grande estudioso da psique humana e que agora começa também, só no século XXI, começa a ser reconhecido também como um grande artista. Eu disse em vídeos anteriores que o Jung pintava com o intuito de poder, pintava, desenhava, né? Ele tinha a intenção de estudar a si mesmo, de ter contato com o seu próprio inconsciente, de ter uma experiência subjetiva profunda através da pintura, do desenho, da escrita, do devaneio. E recentemente, então, a fundação que é dona, né, e que administra o espólio do Carl Gustav Jung conseguiu fazer uma compilação de obras de arte do Jung, além daquelas que já estavam no livro vermelho, sobre o qual eu fiz um vídeo já anterior, e se você quiser você pode dar uma olhada. Essa publicação é nova, ela é simultânea, publicada na Suíça e no Brasil neste ano. Esse livro é bem recente, A Arte de Carl Gustav Jung, publicado pela editora Vozes, e é um livro muito bonito e eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Novamente o foco não está no texto, mas está nas ilustrações que estão dentro do texto, e dentro desse livro você vai encontrar algumas coisas bem interessantes. Então tem desenhos feitos em papel sobre grafite, há pinturas feitas com pastel, sobre cartolina, sobre papel, há uma série de esculturas feitas pelo Jung. O Jung dizia, né, há uma frase dele muito interessante em que ele dizia que era muito importante manter um estilo de vida simples. O Jung, por exemplo, construiu uma torre para ele morar, onde ele inicialmente passava mais os finais de semana e mais perto do fim da vida ele passou a morar quase o tempo todo na torre de Bollingen. Essa torre ficava exatamente entre a terra e a água, parte dela na terra, parte dela na água, e o Jung velejava, tinha barco, velejava, ele renunciou, por exemplo, ao fogão a gás, usava fogão a lenha, ele partia a própria lenha, usava lamparina de querosene. Então ele dizia que manter todas essas atividades manuais fazia com que ele se mantivesse num estado de simplicidade e também permitia que ele mantivesse um contato com o seu inconsciente, né? Vocês devem ter notado isso. Quando você está bastante concentrado numa atividade manual, você vai trabalhando com as mãos, mas a mente, o cérebro, os pensamentos, os devaneios, eles ficam fluindo o tempo todo, e é através disso que o Jung procurava. Então, através de qualquer tipo de atividade manual, seja rachar lenha, remar, ou seja, através da pintura, do desenho, da escultura, ele procurava manter esse contato com o inconsciente, procurava ter uma experiência de si profunda, que naturalmente isso era importante para que depois ele pudesse usar isso como instrumental no seu trabalho como analista. Eu vou mostrar um pouco para vocês desse trabalho, né? Há desenhos muito bonitos, muito bem feitos, com uma certa percepção importante de cor, com uma certa noção importante de luz, de sombra. Ele esculpe razoavelmente bem, e lembrando que as suas esculturas, os seus desenhos, todo o seu trabalho de cunho artístico, ele explorava bastante uma dimensão que o Jung estudava bastante também em relação às outras pessoas, que era a dimensão simbólica, né? Então, ele na literatura, nos desenhos dos artistas, ele procurava essa dimensão simbólica, considerava a dimensão simbólica como uma dimensão bastante importante. Então, por exemplo, existe um arquétipo, o arquétipo da sombra. Esse arquétipo da sombra, ele é muitas vezes representado na literatura religiosa. Por exemplo, no livro do Apocalipse, ele aparece na figura de um monstro. Então ele tem, por exemplo, esculturas de monstros que representavam essa dimensão que ele considerava sombria da personalidade humana, né? Então era mais ou menos esse o objetivo que ele tinha ao fazer arte. Acontece que ele, fazendo arte como amador, ele atingiu um nível muito alto, um nível que muitos artistas profissionais, apenas os artistas profissionais conseguem atingir, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje, a arte de Carl Gustav Jung. Até o próximo.